Esse é o colégio Franklin Delano Roosevelt, mas não é um colégio americano. Ele está localizado na cidade de Reims, na França. E aqui, nessa ala do colégio, está localizado o Museu da Rendição, a sala onde tudo aconteceu, onde a Segunda Guerra Mundial terminou, pelo menos aqui na Europa. Hoje nós vamos visitar com o nosso grupo este museu e contar a história do que aconteceu aqui. Este é o desfile da Vitória em Moscou, que acontece todos os dias 9 de maio, o dia da vitória para eles. No Ocidente, porém, na Europa, nos Estados Unidos, o dia da vitória, o V-Day, é no dia 8 de maio. Mas nenhum nem outro estão na data certa. A rendição final alemã aconteceu em 7 de maio e na cidade de Reims, na França. Olá, bem-vindos a mais uma viagem na história. A nossa jornada de hoje nos leva aonde a Segunda Guerra terminou de fato, a cidade de Reims, na França. Reims é uma das cidades que fazem parte do nosso roteiro pelos campos de batalha da Europa. Vamos saber um pouco mais sobre a cidade. Reims é uma cidade no nordeste da França, na região da Champagne-Ardenas. Hoje, Reims tem uma população de cerca de 200 mil habitantes e, em linha reta, a cidade está a 130 quilômetros de Paris, 150 de Metz e 280 quilômetros de Estrasburgo. Sem dúvida, uma belíssima cidade, mas o que mais se destaca ali é a catedral. A Catedral de Notre-Dame, de Nossa Senhora, de Reims, durante mais de 1000 anos, foi o local onde os reis franceses foram coroados. A sua imponência, a sua riqueza e a sua beleza realmente era um cenário indescritível para um momento tão importante na história política da França. Foi aí também na catedral onde foram coroados 32 reis da França das dinastias posteriores, entre eles Luís XIV e Luís XVI. Mas as hostilidades da Primeira Guerra Mundial danificaram muito a cidade. O bombardeio alemão e o incêndio subsequente em 1914 causaram graves danos à catedral, que, em ruínas, se tornou uma das imagens centrais da propaganda anti-alemã produzida na França durante a Primeira Guerra. Após o fim da Primeira Guerra Mundial, um esforço internacional aconteceu para restaurar as ruínas na catedral. A cidade de Reims se reergueu após a Primeira Guerra Mundial e voltou a ser bela, para assistir à chegada dos alemães na ocupação da França de 1940. Essa ocupação duraria 4 vergonhosos anos para os franceses, mas Reims teve pelo menos o privilégio de receber ali a cerimônia da rendição. Uma cerimônia controversa, pois os alemães se renderam várias vezes no final da Segunda Guerra Mundial. Vamos saber um pouquinho mais sobre as muitas rendições alemãs. Já em 1943, a Alemanha se rendeu, todos os seus exércitos e também os exércitos aliados, como os italianos, em 3 de maio de 1943, no norte da África. No mesmo ano, em 3 de setembro, foi assinado o Armistício de Cassile, um acordo entre o Reino da Itália e os aliados em plena Segunda Guerra Mundial. Esse armistício, aprovado pelo rei Victor Emanuel da Itália e pelo Marechal Badoglio, o primeiro-ministro e chefe das Forças Armadas, aconteceu após a deposição de Benito Mussolini, que voltaria ao poder auxiliado por Hitler em um estado fantoche. A rendição italiana, no entanto, não foi uma rendição também alemã, que viria em 1945 e de forma sucessiva em vários locais diferentes. No final de abril de 1945, os comandantes militares alemães, na Itália, vinham conduzindo negociações secretas para uma rendição parcial, que acabou sendo assinada em Caserta, em 29 de abril de 1945, ou seja, um dia antes da morte de Hitler. O marechal de campo Kesselring, que era o comandante-geral das forças na Itália, a princípio foi contra a capitulação, mas assim que a morte de Hitler foi confirmada, concordou com ela. Essa foi a primeira rendição em 1945. Em 4 de maio de 1945, as forças alemãs, sob o governo de Karl Dönitz,
e, enfrentando um grupo de exércitos britânico e canadense, assinaram um ato de rendição em Lüneburg Heath, que entrou em vigor no dia 5 de maio, mais uma rendição local. Já um dia depois, em 5 de maio de 1945, todas as forças alemãs na Baviera e no sudoeste da Alemanha assinaram um ato de rendição aos americanos em Haar, nos arredores de Munique, que entrou em vigor no dia 6 de maio. Após essas rendições parciais, as principais forças alemãs remanescentes no campo de batalha enfrentavam os soviéticos já no interior da Alemanha e os iugoslavos na Croácia. Paralelo a isso, um exército de ocupação de cerca de 400 mil soldados alemães bem equipados estavam estacionados na Noruega, comandado pelo general Franz Böhm, que foi contatado pelo ministro alemão na Suécia em 6 de maio para uma nova capitulação parcial. Com a morte de Hitler, os exércitos alemães permaneceram nos bolsões atlânticos de La Rochelle, Saint-Nazaire, Lorient, Dunkirk e as Ilhas do Canal, ou seja, milhares de soldados fortemente armados estavam cercados, mas ainda lutando nesses locais, como também em Creta, na Grécia, Rhodes e Dodecaneso, e na Noruega, Dinamarca, noroeste da Holanda, norte da Croácia, norte da Itália, Áustria, Boêmia e Morávia. A península de Curland, na Letônia, a península de Hela, na Polônia, em direção a Hamburgo, e em Mecklenburg, na Pomerânia, e na cidade sitiada de Breslau, enfrentando as forças soviéticas. No sul da Baviera também havia resistência, em direção a Berchtesgaden, enfrentando ali as forças americanas e francesas. Ou seja, a morte do ditador não representou a rendição imediata, e daí vem todo esse movimento com as rendições em separados. Após a rendição em Caserta e algumas rendições localizadas já citadas, chegou então o momento da rendição geral em Reims. O colégio ocupa o quarteirão inteiro, só que essa parte, essa seção do colégio, foi mantida como um museu, ou seja, funciona aqui um museu muito importante, não só de Reims, não só da França, mas para o mundo todo. É um museu da rendição, porque foi nesse colégio onde os americanos e os aliados fizeram seu quartel-general de toda a frente europeia. O alto comando, chefiado pelo general Eisenhower, ficava nesse colégio, e numa das salas foi onde aconteceu a rendição alemã em 7 de maio de 1945. Como essas rendições em separados estavam prejudicando a política entre os aliados, Eisenhower determinou que nenhuma outra rendição parcial, como a da Itália e da Noruega, fosse acordada. Karl Dönitz então enviou representantes ao quartel-general da Força Expedicionária Aliada, o CHF, em Reims, para finalmente acordar uma rendição geral de todas as forças alemãs, simultaneamente a todas as potências aliadas, incluindo os soviéticos. O representante de Karl Dönitz, o general Alfred Jodl, que fora enviado a Reims, comunicou a Dönitz que os aliados só aceitariam a rendição incondicional. E Dönitz concordou, sendo então marcada a hora para assinatura do acordo, que ocorreu em uma escola de tijolos vermelhos, o então Colégio Técnico de Reims, que estava servindo como sede do Comando Supremo Aliado. Bom, agora a gente está subindo a escada que leva à sala onde acabou a Segunda Guerra Mundial. É um local muito importante aqui em Reims e o pessoal está bem ansioso para conhecer. Vamos lá. A rendição incondicional das forças alemãs foi assinada por Jodl em nome do alto comando alemão. E o general Walter Bedell-Schmidt assinou em nome do comandante supremo da Força Expedicionária Aliada e o general Ivan Susloparov em nome do alto comando soviético. Um dos lugares mais impressionantes relacionados à Segunda Guerra Mundial que eu já visitei é exatamente a sala de rendição, que fica nesse museu de Reims. Ali a guerra acabou. E aqui foi onde tudo ocorreu. Essa é a sala, ela foi preservada exatamente do mesmo jeito que estava no dia em que os alemães assinaram a rendição aqui. Nessa mesa estava sentado o Marechal Jodl,
e os representantes alemães, além dos representantes aliados. Não só o Major Smith, Tenente-General Smith, como também o Major Strong, o Major-General Suloparov, que era o representante russo, ou seja, os russos também estiveram nessa rendição. Mas eu vou explicar para vocês por que essa rendição é tão polêmica. O texto do ato da rendição foi telegrafado ao general Antonov, comandante das forças soviéticas, nas primeiras horas de 7 de maio, mas nenhuma confirmação da aprovação soviética foi recebida até o momento da cerimônia de rendição. Consequentemente, Eisenhower concordou que um texto separado deveria ser assinado pelos emissários alemães, comprometendo-se que representantes habilitados de cada um dos serviços armados alemães também comparecessem a uma ratificação formal do ato de rendição em Berlim. No entanto, cerca de 6 horas após a assinatura de Reims, foi recebida uma resposta do alto comando soviético afirmando que o ato de rendição era inaceitável. Os soviéticos pensavam que o ato de rendição deveria ser um evento histórico, único, singular, refletindo plenamente a principal contribuição do povo soviético para a vitória final. A partir dessa discordância, surgiu então a rendição em Berlim. Depois de repetidas reformulações do documento final, todas as quais precisariam ser traduzidas e redigitadas, finalmente concordou-se que as assinaturas aconteceriam. Este atraso fez com que a assinatura em Berlim fosse depois da meia-noite do dia 8 de maio. Consequentemente, ela aconteceu em 9 de maio, data em que os soviéticos comemoram até hoje a vitória na Grande Guerra Patriótica. O almirante alemão Friedeburg foi o único representante das forças alemãs a estar presente na assinatura dos instrumentos de rendição em Lüneburg-Ried, em 4 de maio, em Reims, no dia 7 de maio, e em Berlim, no dia 8 de maio. O general Friedeburg suicidou-se pouco depois, em 23 de maio de 1945. Na maior parte, a assinatura em Berlim cumpriu o que era exigido. As forças alemãs na Curlândia e nos postos avançados do Atlântico todas se renderam em 9 de maio, dentro do período de 12 horas. A rendição aos soviéticos na Boêmia e na Morávia demorou um pouco mais para ser alcançada, pois algumas forças alemãs tentavam ainda abrir caminho em direção às linhas americanas para não se entregarem aos soviéticos. A exceção foi o grupo de exército alemão na Croácia, que ainda lutou por vários dias tentando forçar uma fuga das forças guerrilheiras do Marechal Tito, de modo que muitos destes soldados conseguiram se render ao general Alexander na Itália. Aqui em Reims, na França, o local onde era o supremo quartel-general das forças aliadas foi preservado, pelo menos uma parte dele, essa sala. Porque nessa sala aconteceu a rendição. Aqui os representantes alemães se sentaram nesta mesa com os representantes aliados e assinaram o termo de rendição. Aqui a guerra acabou, há 79 anos atrás. Hoje o nosso grupo está visitando Reims, vocês viram aí nas imagens. E o Vinícius vai dar aqui a sua impressão sobre este local. Bom, simplesmente fantástico de estar aqui. É um pedaço da história preservado. Então, a gente poder visualizar esse local, até mesmo como era, é simplesmente fantástico. Existem diversos outros fatores que fazem esse museu daqui ser muito diferenciado. Um dos fatos é que ele era uma escola, se eu não me engano, na época, né? E até hoje ele é uma escola que funciona. Então, a gente chega aqui e parece que estava entrando numa escola e quando você se depara tem um museu. E assim, um acervo simplesmente fantástico que tem aqui dentro. E o ponto alto aqui, que é a mesa que os alemães se renderam na época da Segunda Guerra Mundial. Em 7 de maio de 1945, às 2h11, né? Ele diz o horário certinho lá também. Então, simplesmente fantástico de estar aqui. Eles preservaram os mapas também originais aqui, que as forças aliadas do Ocidente, né? Os soviéticos, se não me engano, não participavam desse quartel-general como um todo. Mas ter toda essa parte aqui... Existiam representantes soviéticos na rendição, e esse é um ponto polêmico. Por quê? Próximo ano a gente vai comemorar 80 anos do final da Segunda Guerra Mundial. E uma das discussões, sem sombra de dúvida, será essa. A guerra acabou no dia 7, ou pelo menos na frente europeia, porque na frente asiática ela continuou até setembro. Mas a guerra na Europa acabou no dia 7, no dia 8 ou no dia 9? É uma discussão eterna. 3 dias de derrota dos alemães, 5 anos de guerra, 6 anos de guerra, foi 3 dias de derrota, tá bom também. Perderam os 3 dias, os 3 dias simbolizam a derrota deles.
E você pode visitar Reims aqui na França e todo esse tour que a gente está fazendo pela Europa e fazemos 2 vezes por ano. Entre em contato conosco para garantir o seu lugar na próxima turma. O pessoal está gostando, né? Vamos saber aqui. E aí? Maravilhoso, maravilhoso. É um embarque na história mesmo, é um mergulho na história. Maravilhoso, sem palavras. E você? Olha, para mim, que é um sonho de infância que eu estou realizando, né? Porque eu passei a minha vida toda mergulhado em livros de história, especialmente sobre a Segunda Guerra Mundial. Qual que é o sentimento? Você sair do livro, do filme e de repente estar no local? Mariana, não tem como descrever, cara. Dá vontade, sabe? Você tá aqui, onde há 80 anos atrás eles sentaram e decretaram o fim de uma guerra, né? É como a clareira do armistício, né? Você vê, eu vi tantos documentários e tá ali pisando naquele mesmo solo, onde os protagonistas daquele momento, né? Daquele evento estiveram presentes, mesmo do lado nazista, como do lado francês, não tem preço, né? Você vive a história, né? Então é um sonho realizado. Venham, realmente, quem não vem ainda, não perca essa chance. Vale a pena, é fantástico. Vamos saber do coronel aqui, a impressão dele. Coronel, tanto mapa, comando, rendição, e aí? Olha, você proporciona a gente vivenciar a história, né? Vivenciar ativamente na história, você ser um agente ativo da história. Agora eu posso dizer, eu fui lá, eu vi, e você pode tirar lições disso, de que é possível evitar a guerra. Essa riqueza de detalhes que você proporciona a gente, nós temos um entendimento de que no futuro as gerações podem evitar a guerra? Pode evitar a guerra, mas para que você evite, você tem que conhecer, você tem que ter história, e quem não conhece a sua história, não ama o que tem. Após tantas rendições, parece que a importância de Reims fica um pouco diminuída. No entanto, isso não é verdade. Ela foi fundamental para que o processo terminasse de maneira rápida e evitasse mais mortes em uma guerra já perdida. O que eu achei mais impressionante, em particular desse lugar, é que aqui não tem réplica. Aqui é a mesa, é a cadeira. Parece que eu tô aqui, você fica até um pouco emocionado, parece que você tá vendo os caras ali assinar o documento. É ali, é naquela mesa, naquela cadeira que aconteceu. Você tá fazendo parte do... Parece que eles estão ali assinando, você tá assistindo os caras no momento que eles estão assinando o documento. Tá assistindo a história viva ali, Isso aí né? não tem preço, cara. As mesmas paredes, os mesmos Exatamente. mapas. Os caras, tipo, imagina que eles estavam aqui programando o avanço, coordenando a logística, e pô, isso aí... E um dia terminando guerra. Exatamente, cara, é impressionante. Isso aí não tem preço, é uma experiência única, inesquecível. Beleza. E aí, ó, vamos com um integrante aqui, um dos mais novos do grupo. Dá um depoimento pra gente, o que você achou, o que você sentiu aqui. Histórico, né? Simplesmente histórico, assim, tudo bem preservado, realmente inacreditável como tá bem preservado, tudo, desde o mapa, desde a cadeira, a mesa, tudo realmente muito bem preservado, as bandeiras, realmente muito bom. Simplesmente fantástico. Aqui é uma escola ainda, né? Você lembra disso? Você gostaria de estudar aqui? Adoraria, realmente. A cerimônia de Reims contou com a presença de um número considerável de repórteres, todos sujeitos a um bloqueio de informações por 36 horas. A cerimônia aconteceu no dia 7, mas um dos repórteres, Edward Kennedy, da agência de notícias Associated Press, quebrou o embargo e vazou a informação. Consequentemente, a manchete nos jornais se deu no dia 8 de maio, ficando esse como o dia da vitória contra os alemães na Segunda Guerra Mundial. O governo soviético não reconheceu publicamente a assinatura de Reims e mantiveram a data original da assinatura em Berlim, o dia da vitória, no dia 9 de maio de 1945. Mas além da sala da rendição, que é o local onde tudo aconteceu, o museu ocupa outras salas da escola Franklin Delano Roosevelt. E estas salas são preenchidas com uniformes tanto de alemães como dos aliados, também documentos, objetos que nos remetem à época da rendição e resgatam toda essa história. Dê uma olhada.
A visita a Reims é sempre prazerosa. Além de toda essa história concentrada na cidade, existe ali um turismo gastronômico e etílico, afinal é a terra da champanhe, muito famoso em toda a Europa. Reims é obrigatório. E você pode conhecê-la dentro do nosso roteiro. Entre em contato e garanta o seu lugar para o ano que vem. Ou então adquira a camisa do Viagem na História e concorra a uma jornada desde a Normandia até a Bélgica, onde passaremos também por Reims. Essa é a nova camisa do Viagem na História, o nosso uniforme para 2025, porque em 2025 a gente vai celebrar os 80 anos do Dia da Vitória, a derrota final do nazismo diante dos aliados. E essa camisa é o lançamento do Viagem na História. Vejam só como ficou legal, a nossa logo colorida com as bandeiras dos países aliados na Segunda Guerra e também o símbolo do V-Day 80 anos. Esse é o selo que vai no ombro da camisa, tá? Então, essa camisa será o nosso uniforme. Para a nova promoção dessa belíssima camisa que celebra os 80 anos do Dia da Vitória, já iniciamos a venda das camisas. E junto com essa belíssima camisa, você recebe um cupom com o seu número para concorrer a uma viagem. E você vai escolher o destino: Normandia, Alemanha ou Itália, dentro dos nossos roteiros que fazemos todos os anos. Você pode adquirir essa belíssima camisa na loja virtual do canal Viagem na História. O link está na descrição. Ou então envie uma mensagem para o nosso WhatsApp. E aí, não ficou bonita a camisa? Olha que legal, as bandeiras dos países, o selo, uma nova camisa para você do Viagem na História. Adquira já a sua. Espero que tenha gostado desse vídeo e que você defina aí na sua cabeça qual foi a rendição final dos alemães. Para mim foi em Reims. Se você gostou, não esqueça de dar um like no programa, deixar o seu comentário e também se inscrever no canal se não está inscrito. E eu volto logo com mais histórias. Até mais.